Olá, meus irmãos, que a doce paz de Jesus seja sobre a sua vida. Uma palavra de Deus para nós. Estou com esse óculos aqui por causa da claridade, estou o céu aberto, está um dia ensolarado. Romanos capítulo 8, versículo 28, a Bíblia diz que todas as coisas cooperam ou contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Meu irmão, minha irmã, obreiro, me veio a passagem de Jó ao meu coração. Em meio à dor, nascem poderosos propósitos diante de Deus. Em meio à dor, nascem poderosos propósitos diante de Deus. Jó viveu os piores momentos que um ser humano pode viver nessa terra. Jó teve perdas horríveis, cruéis, terríveis. Jó perdeu seus filhos, Jó perdeu seu patrimônio, Jó perdeu até os seus amigos, não entendeu e o abandonou. Mas as dores agudas e profundas não anulou o propósito de Deus na vida de Jó. As dores profundas não fez com que Jó abandonasse Deus. As perdas, as decepções, as desilusões, a falta de compreensão dos seus amigos, não fez com que Jó largasse a sua fé, abandonasse a sua fé. Não fez com que Jó virasse as costas para Deus, em murmurações, em espraguejamento, porque estava vivendo tudo aquilo. Mas em meio às crises agudas e terríveis de Jó, as perdas horríveis, ele manteve sua integridade a Deus. Ele não deixou de se expressar na profunda dor que ele vivia. Mas ele também não deixou de adorar a Deus. Ele não deixou de reconhecer a soberania de Deus. Ele não deixou de reconhecer o poderio de Deus. Ele não sabia explicar, por causa daquele tamanho sofrimento, perdas terríveis, do homem mais rico do Oriente, se tornou o homem mais pobre do Oriente. Ele não sabia explicar, mas ele não deixou de louvar, adorar e glorificar a Deus. No primeiro encontro forte do diabo com Jó, quando ele perde tudo, certamente Jó tinha dado por certo que certamente o diabo tinha dado por certo que Jó o abandonaria, que Jó deixaria de servir a Deus e seguiria outro caminho. Mas ele diz: nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei para lá. O Senhor me deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Ao invés dele murmurar, reclamar, desistir, jogar a toalha, abandonar, ele glorifica a Deus em meio às provações mais terríveis que um ser humano pode passar. De tudo que ele perdeu e sofreu, eu imagino que a maior perda de Jó foi a morte dos seus filhos. Mas ele glorifica a Deus em meio a isso. É por isso que tem um versículo que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, e ele diz: em
tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo dai graças. Oh, coisa difícil é dar graças a Deus quando há perdas, quando as coisas não funcionam como a gente quer. Coisa difícil é dar graças a Deus, glória a Deus, louvores a Deus, quando a porta que tanto almejávamos aberta se fecha ou não se abre. Como é difícil dar glória e graças a Deus quando aparece uma enfermidade na família. Quando você perde um bem precioso. Como é difícil glorificar e adorar a Deus quando todos se vão e você se sente sozinho. Como é difícil adorar e dar graças a Deus quando as pessoas te caluniam indevidamente, injustamente, maldosamente. Como é difícil dar graças e glória a Deus quando as pessoas te perseguem, quando você tem perdas terríveis. Mas a Bíblia recomenda, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Tepa calabanderi basude calahacheri candalamahai. Oriande lá sebacanta libadarra cheia. Está forte a presença de Deus aqui. Então, meu irmão, minha irmã, obreiro, a gente mexe com Deus mais, fortemente mais, quando em meio às tristezas dessa vida, desilusões dessa vida, perdas dessa vida, sofrimentos dessa vida, enfermidades dessa vida, nós ainda conseguimos abrir a boca para cantar louvores ao Deus do céu. Nós ainda conseguimos agradecê-lo. Nós ainda conseguimos glorificá-lo quando tudo não vai bem. Isso mexe com o céu. Isso faz o céu se movimentar ao seu favor, ao meu favor, ao nosso favor. Isso aconteceu com Paulo e Silas na prisão. Corpo todo marcado de chibatadas, foram louvar e adorar a Deus. Deus não aguentou. Isso aconteceu com Josafá, quando os inimigos vinham, ele colocou o povo em lágrimas, em jejum, oração e louvor. Deus veio pelejar por eles e derrotou os inimigos. E toda vez será assim. E toda vez será assim. Cante em meio às lutas. Cante louvores a Deus em meio às perdas e decepções. O céu não está alheio ao seu sofrimento, às suas perdas e às suas angústias. Continue adorando em meio a todo esse sofrimento. A qualquer momento o céu se moverá a seu favor e enviará um milagre, uma resposta, uma cura, uma porta aberta. Enviará o que você perdeu. Creia nisso. As perdas, sofrimento, angústia de Jó, em meio à dor, trouxe revelações poderosas. Porque quando ele estava lá, no lixo, vamos dizer, com chagas mortais, sentindo a morte, ele viu o Redentor. Jó 19:25, ele teve aquela revelação. Aquilo foi inspirado, foi revelado. Todo mundo foi embora, todo mundo abandonou, não tinha mais festa, não tinha mais picanha, não tinha mais tapinha nas costas, dizendo que ele era o melhor, que ele era um bom amigo. Não, até a sua mulher diz: amaldiçoe esse seu Deus e larga ele, abandona, porque eu conheço a vida. Mas ele diz: o meu Redentor vive. Riba lá, ribi calabachuri cleis, da barraça canta lá mais. O meu Redentor vive, está sentado num alto e sublime trono,
de glória e poder. Domina sobre o céu, domina sobre a terra, domina sobre o inferno, domina o universo, domina aonde existe vida e não existe, Ele domina. Não murmure, não reclame, que o Espírito Santo te dê força para, em meio a essas lutas, angústias, perdas, tristeza, você venha fazer como Jó: o meu Redentor vive e por fim se levantará a meu favor. O seu Redentor está no trono de glória e Ele vai se levantar ao seu favor. Creia nisso. O meu Redentor vive e Ele vai se levantar e me ajudar. Que revelação, que experiência profunda em meio à dor Jó teve. As dores de Jó não anulou os propósitos e os planos de Deus para a vida dele. As perdas, o sofrimento e a provação de Jó não fez com que ele se diminuísse espiritualmente. Pelo contrário, fez ele crescer diante de Deus e dos homens. Fez ele crescer em experiências profundas com Deus. Em meio à dor, Deus faz milagres para nós. A Bíblia diz que em meio à dor, Ele vai orar pelos seus amigos. Amigos que o abandonaram, que o deixaram, que foram embora, que o acusavam de pecado, de adultério, de prostituição. Outros acusaram de soberba, orgulhoso, de falta de arrependimento, acusaram de tudo. Mas ele foi orar pelos seus amigos. Ore pelos seus amigos que estão falando mal de você. Ore pelos seus amigos que estão torcendo pela sua derrota, pela sua queda. Ore pelos seus amigos que, ao invés de ficar feliz por você pregar a palavra, estão tristes por você ganhar espaço para pregar a palavra do reino de Deus e ganhar almas. Infelizmente, os maiores inimigos de José foram seus irmãos. Os maiores inimigos de Paulo foram seus irmãos judaizantes, seus irmãos do judaísmo que foi criado com ele. Os maiores inimigos de Moisés foram os que foram criados lá com ele na casa de Moisés, cheio de inveja. Os maiores inimigos de Jesus foi a casa de Israel, foi os seus, veio para o que era seus e os seus o rejeitaram. Mas todos quantos creu nele, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Levante a cabeça, levante-se dessa cama, desse sofá, levante-se desse chão, sacode a poeira e vai fazer o que Deus um dia te chamou para fazer. Se é pregar, vai pregar. Se é cantar, vai cantar. Se é pastorear, vai pastorear. Se é presidir, vai presidir. Se é ser um itinerante, bota a mochila nas costas e vai. Em nome de Jesus, Deus te usará e cuidará de ti e da tua casa. Meu irmão, eu estou aqui um dia em jejum no meio desse mato aqui, mas eu estou sentindo o fogo de Deus. Quando Jó orava pelos seus amigos, Deus mudou seu cativeiro. Deus deu em dobro tudo que Jó antes tinha. Visita os seus amigos e diz: leva ouro, leva prata, leva bronze, leva jumento, leva vaca, leva cavalo, leva tudo. Visita Jó e o abençoa. E Jó voltou a ser o homem mais rico do Oriente. Não pecou contra Deus, não abandonou Deus e deixou um legado para nós tremendo e eterno registrado na palavra de Deus. Que Deus te dê forças, renove suas forças, sua alegria, renove seu ânimo para você glorificar e adorar a Deus. Está chegando, vai chegar coisa boa e grande de Deus na sua vida. Creia nisso. Deus te abençoe.